Bem, dando continuidade aqui à nossa história, nossa aula de história, nós vamos ver que por volta de 508 a.C. foi criado na cidade de Atenas um novo sistema político, a democracia, que representava a alternativa à tirania. Esse processo teve início quando o cidadão ateniense Clístenes propôs alguma reforma que concedia a cada cidadão o voto na Assembleia regulares relativa a assuntos políticos. A igualdade de todos perante a lei alicerçou um conjunto de reformas de clara inspiração democrática, que, por sua vez, resultaram em uma maior participação política da vida dos cidadãos na vida política. No entanto, esta democracia não incluía mulheres, estrangeiros e escravos. Então, era uma democracia em que não participavam mulheres, estrangeiros e escravos, apenas homens nascidos em Atenas, certo? Todos os cidadãos do sexo masculino eram livres de assistir à Assembleia. Então, só quem participava, só quem assistia à Assembleia eram os homens, que debatia e ratificavam as questões civis, normalmente 4 vezes por mês. As decisões respeitavam a opinião da maioria da Assembleia relativamente a cada assunto aberto e debatido. O regime democrático ateniense assentava-se em diversas instituições, detentora dos poderes deste regime, como o legislativo, o executivo e o judicial. O poder legislativo competia à Assembleia do Povo, Eclésia, uma assembleia constituída pela totalidade de cidadãos que aprovava leis, decidia a guerra ou a paz, elegia ou sorteava membros de outra instituição, votava cidadãos ou ostracismo, quer dizer exílio. Uma vez em que todos os cidadãos podiam participar diretamente do governo da polis, podemos considerar um sistema político ateniense uma democracia direta. Contudo, como todos os regimes políticos, a democracia ateniense tinha limitações. Em primeiro lugar, apenas cidadãos que tinham direito político. Ora, desses eram apenas 40 mil, cerca de 40 mil. Ficava de fora a grande massa de gente, como mulheres, os matecos, que são chamados de estrangeiros, e o escravo, que constituía a maioria da população. Aqui eu tenho um gráfico que apresenta como era a sociedade ateniense, certo? Então, 13%, somente 13% era considerado cidadãos. Homens livres, com mais de 20 anos, filho de pai e mãe ateniense. Então, só era considerado cidadãos, homens livres, com mais de 20 anos, e que podia votar, né? Com mais de 20 anos, filho de pai e mãe ateniense. Eram ricos, donos de terras e de escravos. Eram os únicos com direitos políticos. Os matecos, que são os estrangeiros, eram 32%. Homens livres, comerciantes e artesão natural de outra polis, de outra cidade-estado. Não possuía qualquer direito, mas estava sujeito a serviço militar e a pagar imposto. E os escravos, 35%. Os escravos trabalhavam para sustentar a polis. A polis era geralmente bem tratado e podiam ser prisioneiros de guerra, vítimas de pirataria, certo? Então, assim era formada a sociedade ateniense. Assim, nós terminamos a nossa aula de hoje relacionada à cidadania, a partir do surgimento da cidadania. Porém, o que é importante a gente gravar, certo? O que é importante a gente aprender? Como era formado a sociedade da civilização grega. A gente acabou de ver, né, que ela era formada por homens, né, homens nascidos de ateniense, nascido de pai e mãe ateniense, né, por escravos, estrangeiros e mulheres, certo? Depois a gente tem que ver que numa democracia
os governantes têm poderes limitados, né? Eles não têm poder ilimitado. Na democracia que nós conhecemos hoje, o poder do governo, ele é limitado. Eles têm leis, né, a ser cumprida e deveres a ser cumprido, né? E você vê que eles devem seguir programas de governo que defende durante a campanha, prestar contas aos eleitores e seguir a lei do país. Então, esse poder é um poder limitado e não ilimitado, certo? Outra coisa que a gente tem que gravar é que a cidadania Grécia era uma forma de distinção social. Por que distinção social? Porque grande parte da população ficava sem poder votar, né? Apenas homens livres, nascidos em Atenas, com pai e mãe ateniense, poderia votar. Então, a gente não pode considerar isso uma cidadania, né? Outra coisa também é que a cidade era independente e cada um tinha seus interesses próprios, certo? E também que na democracia contemporânea, na democracia que nós conhecemos hoje, né, a contemporânea, o direito de participação política se estende a todos os grupos sociais, certo? Todo mundo tem o direito de votar. Já na Grécia Antiga, apenas homens livres, nascidos na polis, eram considerados cidadãos. Então, vocês vão fazer a atividade complementar relacionada a este assunto, certo? Não está no livro didático, está na atividade complementar. Estou de 1 às 5 horas da tarde para tirar qualquer dúvida no privado e qualquer coisa pode perguntar. Um beijo e até a próxima aula.